Oiê! Hoje eu vim aqui para falar sobre dois temas que eu particularmente gosto muito, que são muito importantes. O primeiro deles é a avaliação comportamental e o segundo, o ensino naturalístico. Eu já gostaria de começar trazendo um grande questionamento. Vocês sabiam que existe uma diferença entre a avaliação comportamental e a avaliação tradicional? Aí vocês podem até estar se perguntando, né? Mas qual que é a grande diferença? Se começarmos falando um pouco sobre o que é a avaliação em si, ela é um processo que visa realmente trazer muitas informações sobre as habilidades que as nossas crianças elas já possuem e as habilidades que elas ainda vão precisar desenvolver. Através desses protocolos, através das avaliações realizadas, o profissional ele vai conseguir realmente ter uma relação ética mesmo, né, com seus clientes e além disso conseguir fazer um acompanhamento eficaz dessa criança, todo o atendimento. Então, através de um protocolo de avaliação que é validado aqui no Brasil, através dos dados que foram coletados e além disso, um outro ponto que é muito importante quando a gente fala em avaliação é até a própria postura do profissional em conseguir identificar a necessidade do cliente dele diante do uso de um protocolo. Muitas vezes pode acontecer de um único protocolo não ser suficiente para a gente conseguir ter uma avaliação mais completa, uma avaliação individualizada e tendo em vista, né, que é um processo que realmente precisa ser único, é para cada criança, para cada pessoa, cada indivíduo, então pode acontecer, em alguns casos, a necessidade de usarmos mais de um protocolo para conseguir ter uma boa intervenção. Mas para que, Joyce? Para que serve uma avaliação, né? Então, a avaliação no ABA funciona como uma linha de base. E o que seria essa linha de base? É quando a gente vai realmente verificar quais são aquelas respostas que a minha criança ela já sabe. Porque o que ela já sabe, não necessariamente a gente precisa começar por esses itens. É um ponto de partida para que realmente você consiga iniciar o seu processo de intervenção. A principal diferença entre uma avaliação comportamental e uma avaliação tradicional é que na avaliação psicológica tradicional, os testes e as escalas, eles acabam utilizando um processo comparativo. Verificam muitas questões internas, cognitivas. Já quando falamos sobre uma avaliação comportamental, o único parâmetro é o próprio indivíduo. Então, a avaliação, ela também tem como interesse o comportamento da própria pessoa, né, que está ali naquele processo de avaliação. Então, isso numa avaliação comportamental, uma avaliação de preferência, uma avaliação de habilidades também. A avaliação, ela precisa ser um processo contínuo. Acontece uma vez, em seguida a gente testa novamente, né? Tem um processo ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada 1 ano também. Vai depender muito da necessidade de cada pessoa. E por isso a beleza da avaliação na análise do comportamento de ser tão única e individualizada para cada um. Então, resumindo, o que seria a avaliação diante de todo um processo na análise do comportamento, né? A avaliação, ela é um ponto central, um ponto bem específico em um sistema de intervenção que tem 4 fases extremamente importantes. Então, a primeira dessas fases, ela se inicia na avaliação comportamental. A segunda fase é o planejamento. Então, na avaliação, o que acontece? A avaliação podem acontecer algumas entrevistas com pais, familiares, outros profissionais e a aplicação do protocolo em si, o protocolo que foi escolhido e selecionado. Passando dessa fase de coleta de dados, o passo mais importante também é o planejamento, em que o supervisor, né, o analista, ele vai sentar e verificar quais são os objetivos que serão traçados para aquela criança a curto, médio
ou longo prazo. Depois desses 2 pontos importantes, temos mais 2, seria a intervenção e o monitoramento. Então, passando da fase do planejamento, é importante que o analista ele também planeje uns treinamentos da equipe, se necessário, treinamentos escolares, do acompanhante escolar dessa criança. E partindo desse ponto da intervenção, é onde nós focamos também no monitoramento constante, na observação do que está sendo aplicado e o que está sendo visto também para cada criança. Um dos protocolos que podemos citar aqui é o famoso VB-MAP, que verifica a questão dos marcos de desenvolvimento, avaliação de barreiras da aprendizagem também. Com o VB-MAP nós podemos avaliar diversas habilidades, como mando, ecoico, intraverbais, tato. Ele é bem amplo, né? A gente consegue verificar uma avaliação completa do desenvolvimento. Além do VB-MAP, também temos outros protocolos. O Wables também agora ele está tomando mais espaço, né? As pessoas estão tomando mais conhecimento de como ele funciona. O Wables é um protocolo imenso e diante disso ele traz muitos critérios, né? Acaba sendo um protocolo completo, com muitos objetivos. Ele acaba conseguindo auxiliar também, de um certo modo, o analista que vai estar verificando os níveis de critério que aquela criança ou aquele indivíduo precisa cumprir. Além do Wables, do VB-MAP, nós temos outros protocolos como Social Skills. Aí vai depender muito do objetivo que o analista tem. Vai depender do objetivo, vai depender da necessidade da criança e de como nós vamos utilizá-lo. Nesse ponto, você já pode estar se perguntando: Joyce, mas o que é que o ensino naturalístico ele tem a ver com esse assunto da avaliação? Muita coisa. No ensino naturalístico, as sessões elas são menos estruturadas, mas isso não quer dizer que não envolva uma avaliação prévia, comportamental, da preferência, né, dos reforçadores da nossa criança. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, lá na década de 70, a gente sabe que não tinha muitos tratamentos eficazes para pessoas com TEA. A análise do comportamento, ela surge e traz realmente muitos tratamentos e resultados positivos. O que estava sendo mais utilizado na época realmente foi o ensino estruturado, tendo em vista a dificuldade que muitas crianças e adolescentes com TEA eles tinham interagir em ambientes sociais ou até mesmo de níveis de concentração. Era mais fácil trabalhar em um ambiente mais controlado, onde o terapeuta ele conseguisse ter um controle maior das respostas. Então, por isso, a fama mesmo tão positiva de um ensino estruturado. Paralelamente, quando a gente pensa lá nas décadas de 80, 90, os estudos na psicologia do desenvolvimento, eles trouxeram realmente novos critérios, né? De que as crianças realmente, quando elas estão em contato com o ambiente externo, com o ambiente natural, elas também vão aprender testando algumas hipóteses e a capacidade de aprender também por meio da imitação do comportamento de outras pessoas, isso seria extremamente importante para elas. Contextos naturalísticos, eles acabam facilitando a generalização. Nossa, Joyce, então você quer dizer que o ensino naturalístico é melhor do que o ensino estruturado? Não é bem assim, tá? A melhor terapia, a melhor intervenção é aquela que o terapeuta consegue mesclar os dois. Então, tanto o ensino estruturado quanto o ensino naturalístico, verificando a proporção de acordo com a necessidade da nossa criança. Se eu tenho uma criança que muitas vezes ela tem alguns déficits voltados à parte acadêmica, é importante sim trabalhar isso de modo estruturado e podemos verificar essas habilidades depois em contextos naturais. Colocar alguns objetivos para que ela consiga fazer um ambiente mais controlado, às vezes a própria terapeuta de frente para a criança e em outros momentos levar também para outros contextos. Então, quando falamos de ensino naturalístico, falamos em passos de generalização, que a nossa criança, o nosso indivíduo conseguir responder bem em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, conseguindo ouvir instruções diferentes, né? Quando eu falo de ouvir instruções diferentes, eu conseguir entender que qual é o seu nome também é o mesmo que
como você se chama ou seu nome é. A importância da gente conseguir verificar, ensinar também, pensando nesse processo de generalização, pensando muito nessa parte do ensino naturalístico, né? Ensinar para a vida mesmo essas nossas crianças, o quanto é importante que eles consigam aplicar em um contexto natural. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima.